Amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou responder algumas perguntas que foram feitas pra mim pelo Animadurga. O link dele tá aqui embaixo, é bem bacana o canal deles, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, vale a pena conferir, tem bastante material lá legal referente ao assunto vegetarianismo e veganismo. E ele me fez algumas perguntas decorrentes do vídeo que eu tinha postado há algumas semanas atrás sobre o porquê que eu me tornei vegetariana. E aí eu vou tentar esclarecer aqui algumas perguntas que ele fez. Bom, pergunta. Meus amigos ex-vegetarianos, eles pararam de comer carne. E aí eles tiveram alguns problemas de saúde com ingestão de ferro, a própria proteína. Então eles tiveram que voltar a comer carne sim, porque eles precisavam suprir essa necessidade do organismo deles. Então, hoje o alimento, o plano alimentar deles é claro que com menos frequência, mas hoje, além de verduras e legumes, eles se alimentam sim de carne e ovos e leite, mas realmente por uma questão de saúde, não por uma opção deles pessoal, é uma necessidade mesmo. Amigos meus, para poder responder essa segunda pergunta, e os sintomas que eles sentiram quando eles retiraram a carne, primeiro foi como foi uma opção deles, né, no início, eles se sentiram realizados, porque quando a gente consegue realizar um objetivo nosso, é essa sensação que a gente tem. Mas aí eles começaram, depois de alguns anos, eles começaram a sentir um déficit de energia, um déficit de... Oi, Richard. Então, esse é meu gato. Esse é o Richard. Eles começaram a sentir um déficit mesmo de então, né? Meu gato quer aparecer. Gente, esse é o Richard gostoso da mãe. Dá oi, oi. Um fofo. Meu filhote. Então, tchau, Richard. Então eles começaram a sentir realmente um déficit no organismo, né? Uma carência de energia, uma carência de disposição. E quando começaram a fazer exames rotineiros, até anemia eles tiveram, então, profunda. Então, por isso que eles foram obrigados a voltar a comer carne. Os nutrientes que a carne tem, que não pode ser obtido de outra forma. O único nutriente que a carne tem que não dá para ser obtido de outra forma é a proteína animal, né? Que se você não comer ovo, não tomar leite ou comer carne, você não vai suprir de qualquer outra forma. Os demais nutrientes que a carne tem, você consegue obter de alguma outra forma, em verduras mais escuras ou no feijão, como ferro, e também nos nutrientes sintetizados. Você procure sempre um nutricionista para poder fazer o acompanhamento para saber como que está sendo a ingestão desse nutriente, porque como aconteceu com alguns amigos meus, outros não conseguem suprir de forma sintetizada esses nutrientes que a carne tem. Passaram anos sendo vegetarianos. São vegetarianos bem antes de mim. E eu acredito que tenha ficado em torno de uns 10 anos. Alguns ficaram uns 10 anos sem comer carne e aí tiveram que voltar. Outros ficaram menos tempo, 2, 3 anos, e aí tiveram que voltar.
Eu já tô há 2 anos e tô bem. Claro que faço acompanhamento nutricional sempre. Mas ainda tá tudo bem. Pergunta é uma pergunta muito subjetiva, né? Se podemos matar a fome sem comer carne, os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? Bom, eu acredito isso, uma opinião pessoal minha. Se a gente consegue ser saudável, se a gente consegue ter uma alimentação balanceada, se a gente consegue é, ter uma boa alimentação sem comer os animais, por que a gente vai comer sem necessidade, né? Por que a gente vai matar um animal para comer? Eu acredito que se a gente tem a opção, se a gente pode escolher, eu acho que a gente deveria não optar por comer carne, né? A gente deveria ficar com os alimentos, verduras, vegetais, que trazem o nosso complemento alimentar, que nos mantém saudáveis, sem a ingestão da carne. Aí isso já é uma opinião minha, pessoal, que você não precisa matar um outro ser vivo para você poder se manter vivo. Se você tem outras opções, né? Você pode muito bem deixar que os animais sigam o seu ciclo de vida, de evolução, né? E sem que porque eles não estão aqui só para servir o homem, eles não estão aqui para nos servir, eles estão aqui para evoluir junto com a gente, né? Então se a gente tem essa opção, eu não vejo por que se alimentar deles, mas é aquilo que eu falei, cada um é cada um e a gente deve respeitar sempre a opinião do outro, né? Cada ser humano é um mundo e que a gente tem que aprender a conviver. E também, além disso, mas é aquilo que eu falei, se a gente consegue, se a gente tem essa opção, eu acredito que a gente deveria seguir pelo caminho do vegetarianismo ao menos, né? E deixar os bichinhos viverem. Duas perguntas, né? Então vamos lá. Por que os veganos pensam que os animais devem ter direitos? Eles são animais, são seres vivos, são criaturas de Deus, assim como nós. E por isso eles têm direito, sim, à vida, têm direito, sim, a ter uma dignidade de proteção a maus tratos, né? Até mesmo porque eles não têm o poder da fala, assim como nós, assim, de uma forma que a gente consiga entender. Então eles têm os direitos deles, sim, né? Não é porque o ser humano está aí no topo hoje da cadeia alimentar que ele tem que retirar esse direito deles como se eles fossem qualquer objeto, né? E aí vem a pergunta, por que os não veganos pensam que os animais não devem ter direitos? Bom, aqui não dá para generalizar, né? Eu tenho, por exemplo, meu marido come carne, minhas enteadas comem carne e eles, não é porque eles comem carne que eles acham que os animais não têm direitos, né? Ao contrário, eles acreditam que eles têm que ter um direito, sim, de uma vida digna, até na questão do abatedouro, que aqui é sempre uma discussão, mas eles acreditam que até a morte deles deve ser digna. Então, assim, não são todos os não veganos que acham que eles não têm direitos, né? Eles podem ter eles podem ter uma visão mais flexibilizada, desse direito. Enquanto os veganos já têm uma visão mais taxativa de que eles têm direito à vida e eles devem ser protegidos a isso. Essa é a Julia Mel, minha filha mais velha.
seja ético tratar os animais como uma propriedade, né? O ser humano deve, é meu, né? Não acho que isso seja ético, ao contrário, né? Mas a gente ainda tem muito isso, é meu, é meu, é meu, e infelizmente os animais são tidos como bens, né? Estão lá no nosso Código Civil como bens semoventes, então eles estão na parte de propriedade, são tratados como propriedade, porque o ser humano ainda acha que são donos do universo, inclusive de outras espécies, né? Então, Julia Mel é minha gata, é minha, né? Mas enquanto na realidade nós somos tutores, a gente está aqui para evoluir junto com eles. Ela é Né? muito linda. Então, A gente está aqui para evoluir junto com eles, né? A gente aprende muito com eles, inclusive a maior lei que Jesus veio trazer pra gente, que era o amor. A gente aprende muito com eles, o amor incondicional. E assim como eles também deveriam aprender com a gente, porque é uma troca, né? A gente tá um pouquinho mais evoluída aí que eles, talvez, isso a gente acha, né? E a gente ainda tem muito que aprender com eles. Então não é ético, não acho que seja ético tratar eles como propriedade. Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Bom, a moral é uma coisa bem complicada, né? Moral não dá pra você impor, né? E a moral não é uma opção. Moral é uma coisa que você se conquista, né? Conforme você vai aprendendo certo ou errado, conforme você entende o que é ético ou não ético. Então, a moral, ela é nem imposta e nem... Peraí, Julia Mel. Ela não é nem imposta e nem opcional, porque uma vez que você conquista essa moral, você tem a opção, você não tem mais a opção de você utilizar ou não, porque isso vai contra você, os seus princípios, e você não consegue fazer diferente, é uma coisa sua, e você não consegue abrir a cabeça de uma pessoa e colocar lá dentro. Então é uma coisa que a pessoa aprende e conquista, então não dá pra você impor e nem ter uma opção, né? Você imporia... Meu gato tá atacado. Então, você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso dos animais? Eu imporia o respeito, né? Aliás, nunca que eu permitiria qualquer espécie de abuso aos animais. Isso eu tenho comigo desde pequena. Nunca permiti, nunca gostei, nunca deixei, sempre briguei. Então eu acho que o respeito ao próximo cabe também aos animais, respeito aos animais também. Complexa, né? Não, os animais não estão tendo seus interesses respeitados nos abatedouros e nos rodeios. Imagina que eles vão ter o interesse em morrer. Acho que hoje eu vou morrer porque eu vou alimentar alguém. E eu acho que hoje eu vou sofrer ali no rodeio, porque eu sou masoquista, né? Eu acho que os animal nenhum teria isso como ela quer participar, gente. Animal nenhum tem isso como interesse seu, né? De modo algum. Agora, por que a legislação brasileira entende que eles estão sendo respeitados nos rodeios e nos abatedouros? Porque a nossa lei, né, tem lá N situações que devem ser respeitadas, que entendem que dessa forma vai estar minimizando o sofrimento do animal
na hora do abate e nesses rodeios. Por que os rodeios não são extintos? Primeiro, interesse político, social, de repente. Segundo, porque entende fazer parte da cultura. E então eles tentaram minimizar o sofrimento do animal. Acontece. Essa semana que passou teve uma reportagem na Globo que eu não assisti, mas eu sei que teve, que meu marido comentou, falando sobre os rodeios e que chutavam os animais, que beliscavam eles, enfim. E aí isso é respeitar? Não, não é respeitar. Isso está respeitando a lei? Também não está respeitando a lei. Então, eu acredito que seja só uma lei política, só uma lei para dizer, olha, atendemos ao clamor dos protetores dos animais e aí a gente olha como somos bonzinhos, mas não tem uma fiscalização efetiva em cima disso, para ver se realmente a lei está sendo cumprida, já que é permitida então os abates, já que é permitida então os rodeios, deveria ter uma fiscalização efetiva do que está sendo, se a lei está sendo cumprida, né, de uma forma de proteger os animais. E não tem essa fiscalização, então essa lei, eu acredito que ela seja mais política do que eficaz. A utilização que você faça de alguém é abuso, sim, né, sem dúvida nenhuma. A pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento dele deveria ser presa? Na minha opinião, deveria. Na minha opinião, deveria. Eu acho isso extremamente nojento, né? Desrespeitoso com o animal, né? Eu acho que você deve respeitar o animal, sim. Isso é uma forma de desrespeito, sem dúvida. Na minha opinião, deveria, né? Deveria sim. Ser uma opinião bem radical, mas para nossa lei, né, não tem nada ainda dizendo, ele poderia enquadrar aí em maus tratos, né, que hoje daria aí uma multa, né, uma coisa assim. Agora, se uma pessoa que come um animal pelo prazer, sem o consentimento dele, deveria ser presa, hoje a gente tem aí pelo menos 80% da população que come carne por prazer, churrasco, churrascaria. As pessoas vão lá por prazer em comer carne, né? Deveriam ser presas, putz, né? Eu acho que aí não. Quem mata talvez, talvez. Mas isso é cultura, isso é isso teria que mudar a sociedade e também existe é, todo, todo, toda uma história por trás disso, né? Seriam milhares de anos que deveriam ser mudados. Eu acho que isso hoje, quem come carne eu acho que não deveria ser preso. Mas quem mata, a gente poderia estudar a respeito disso. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter o direito de exercer sua religião, sacrificando gatos, galinhas, etc., para os seus deuses? Ou deveriam ser proibidas e se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé abusa de inocentes? Bom, aí a gente tem dois princípios, né, que é o do livre exercício da sua fé. Vivemos no Estado laico, somos pessoas civilizadas. E o outro da vida, né? São duas
duas constantes bem fortes. Eu acredito que não deveriam ser proibidas as fés que tenham, de repente, aí na prática o sacrifício. Eu já vi candomblé, ele acontece, não é sempre, são condições X, Y, que existe o sacrifício de animais, só que, assim, depois a carne, eles comem a carne, não é, assim, sacrificado por nada, né? Não é depois a carne jogada fora, não é imposto o sofrimento no animal, mas até aí proibir a fé, não, acho que não. Não se deve proibir a fé por conta disso, mas poderia ser, até de repente, substituir esse sacrifício por uma coisa simbólica. Acho que Deus ia ficar mais contente do que simplesmente sacrificar os bichinhos, né? Mas impor a fé, proibir a prática de uma fé, não pode. Pergunta, eu acho ela já responde por si só, né? Impor o fim da vaquejada, das rinhas, dos circos com os animais, é um avanço, um regresso? É claro que é um avanço, né? A gente tá aí mostrando na prática que realmente os animais têm direitos e que eles devem ser respeitados. Né? Então é sim um avanço, e não é um regresso, né? O regresso seria retirar essas leis e proibir, e permitir, aliás, que fossem feitas essas linhas. É um avanço, sim, a gente ter leis que proíbem circos com os animais. É sempre um avanço quando a gente vê direitos dos animais nossos sendo respeitados e impostos para a sociedade. Já, gente, tem receita aí. Coxinha vegana, feijoada vegana, uma delícia, uma delícia. Dá uma olhadinha aí, façam, depois me digam o que vocês acharam. Se são melhores ou mais saborosas que as onívoras, tudo depende do seu paladar. Eu acho tão gostoso quanto, e as minhas são melhores. Modéstia à parte. E qual o melhor argumento contra o veganismo? Poxa, essa é difícil. Acho que não tem um argumento melhor contra. Eu acho que é muita opção das pessoas. Eu acho que o único argumento contra o veganismo que seria sustentável e plausível é realmente a questão de algumas pessoas, minorias, que se tornam veganas ou vegetarianas e não conseguem absorver de forma sintética ou de outras formas as proteínas e os nutrientes que tem na carne. E aí elas precisam voltar a comer carne. Aí é uma questão de necessidade e saúde, que a gente volta lá para as primeiras perguntas que foram feitas. Mas melhor argumento contra o veganismo não tem, é uma questão de opção mesmo, de cada um, e cada um se sente melhor comendo ou não, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Não esqueçam de apertar aí, gostei. Se inscrevam no meu canal, dá uma olhadinha lá no canal do Animadurga, aposto que vocês vão gostar. E até a semana que vem com mais vídeo pra vocês. Beijo, boa semana!